Nos debates virtuais de hoje, a gente vai ter o prazer de receber aqui a professora Raíssa Ribeiro, que é graduada em Direito pela UF. Ela tem uma pós-graduação em Direitos Humanos pela Faculdade de Coimbra, Portugal, e ela é mestre em Direito Constitucional pela UF também. E ela vai falar para a gente, ela é professora da Unicarioca e da Veiga de Almeida, né? Professora aqui da casa, a gente não pode esquecer de falar. E ela vai falar para a gente hoje sobre a dissertação de mestrado dela, que trata do discurso de ódio, violência de gênero e pornografia, entre a liberdade de expressão e a igualdade. Então, primeira pergunta que eu lhe faço, agradecendo inicialmente já o fato de estar aqui junto com os debates virtuais, é como é que você chegou na escolha desse tema? Qual foi o caminho que lhe levou a escolher, pesquisar e escrever sobre esse tema? Então, Luiz, primeiro eu agradeço pelo convite de estar participando aqui de uma entrevista com vocês. Eu já conheci o debate virtuais, o trabalho que você e o Siddhartha fazem. Acho que iniciativas assim sempre são muito prazerosas e bem-vindas dentro da academia. Bom, o discurso de ódio, na verdade, a liberdade de expressão sempre foi um tema que me chamou muita atenção. Porque sempre a gente escuta falar, né? Não, as palavras elas podem ferir mais do que agressões físicas. E eu não entendia como é que se dava essa forma de discursos verbais que tinham impacto na realidade, porque a princípio a gente pensa que o discurso, qualquer tipo de discurso, fica no mundo das ideias. E aí quando eu estava, em 2011, realizando a minha pós-graduação em Direitos Humanos na Universidade de Coimbra, eu tinha a opção de realizar um trabalho, uma monografia de final de curso, e eu fui procurar um orientador específico, que foi o Jonatas Machado, que ele era um dos coordenadores da pós-graduação, e ele estudava liberdade de expressão. E ele me sugeriu fazer análise do discurso de ódio às teses revisionistas. As teses revisionistas estão até em alta, agora lançou um filme chamado Negação, que vai entrar nos cinemas, que versa justamente sobre isso, sobre a modificação ou sobre teorias que visam diminuir, aumentar ou extinguir o fenômeno do Holocausto, dizendo que não existiam câmaras de gases ou que os judeus não morreram efetivamente, enfim. E aí eu comecei a desenvolver os estudos sobre o discurso de ódio, sobre a liberdade de expressão e sobre esse grupo minoritário. E em 2013, quando eu entrei no mestrado de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, eu passei a ser orientada pelo professor Rodrigo de Souza Costa, que era professor da UF, foi para a UERJ, agora está de volta. Pai da Sofia. Acaso, pai da Sofia, o queridíssimo pai da Sofia, um querido orientador. E eu fui orientada tanto pelo Rodrigo de Souza Costa quanto pelo Gustavo Sampaio, que é nosso coordenador aqui na Unicarioca também, junto com o Luiz. E aí o Rodrigo, ele falou, o Rodrigo é professor de Direito Penal, eu sou da área de Direito Constitucional, e ele me disse que ele conseguiria me ajudar na construção de discurso de ódio voltado ao gênero, porque além do Direito Penal, ele estuda a violência de gênero e ele faz um trabalho bastante incrível aqui no Rio de Janeiro nessa temática. Ele falou, olha, Raíssa, a gente tem uma discussão sobre o discurso de ódio relacionado à pornografia, e é uma discussão que é realizada em grande parte nos Estados Unidos. E aí eu parei e fiquei pensando, gente, discurso de ódio, pornografia, porque eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Se a pornografia seria uma forma de discurso de ódio. E aí, a partir de 2013, eu comecei a ter um contato maior com o feminismo e com o tema da pornografia. E aí que me surgiu a realização desse tema em si. Bom, eu tenho aqui uma curiosidade, eu vi que você tratou disso na sua dissertação, no caminho levado a isso, porque, assim, me parece que há uma distinção muito bem traçada no seu trabalho entre o que seria erotismo, entre o que seria pornografia e entre o que seria obscenidade. Então, assim, você tem uma diferença interessante no seu trabalho quando você diz o que é desejável, o que é indesejável, o que é completamente intolerável, o que gera dentro dessa história de uma possível educação de jovens por uma sexualidade que não é uma educação formal, não é uma educação na escola, então é uma educação muito dada através desse material pornográfico, hoje muito facilmente acessado pelas redes. Como é que você entende essa diferença entre sexualidade, erotismo, pornografia, obscenidade? Fala pra gente sobre isso. Vamos lá. São três conceitos, na minha concepção, bastante distintos. Só que os três conceitos, eles têm muita divergência.
Então, a gente tem dentro do próprio movimento feminista divergência do que seria a pornografia, divergência do que seria a obscenidade e ainda mais se o erotismo seria uma categoria à parte, seria uma categoria de pornografia ou não. Antes de eu começar a fazer essa distinção, é importante eu falar que os estudos que foram realizados por mim têm um marco teórico específico, que é a Catherine McKinnon e a Andrea Dworkin, que são doutrinadoras feministas que fazem um excelente trabalho nos Estados Unidos sobre a prostituição e a pornografia. Na verdade, a Catherine McKinnon continua com esse trabalho, a Andrea Dworkin já é falecida, e as duas estão numa perspectiva do feminismo de segunda onda, porque elas têm uma origem marxista, né? Um viés marxista, por isso elas são inseridas nessa onda, que tem uma preocupação muito maior com temas ligados aos direitos reprodutivos das mulheres. Mas dentro das discussões sobre a pornografia, a gente também tem divergência sobre o conceito. Eu tentei pegar todas as vertentes e construir um conceito único. Por que acontece? As críticas que se fazem à pornografia, o conceito de pornografia que é utilizado, tem como objetivo a objetificação da mulher. Então, se eu fosse trazer para vocês um conceito, eu diria que a pornografia consiste na exibição gráfica de materiais sexuais em que há a subordinação sexual da mulher, a degradação das mulheres, deflagrada através de comportamentos agressivos, abusivos, degradantes, que têm por objetivo normalizar ou parecem normalizar a violência de gênero. Seria esse o conceito. E aí, para começar a tratar do tema pornografia, eu tenho que buscar lá a origem etimológica da palavra. Pornografia, ela vem do latim porne e grafia. Porne significa prostituta. E, na realidade, é uma categoria muito específica de prostitutas existentes na Grécia Antiga. Andrea Dworkin, ela diz que a porneia era entendida como a prostituta mais vil, a prostituta que ela estava disponível para acesso de todos os homens. Era considerada escrava sexual. Enquanto que grafia significa desenhos, gravuras, e aí pornografia significaria tratados escritos sobre a prostituição. Observa que a grafia já evoluiu, a gente tem a pornografia desde muito tempo, mas no século XX, com o avanço cinematográfico, com o advento de câmeras, a gente passou a ter a produção de pornografia real, que exigiam atores reais para a sua confecção. E aí a gente tem um problema que se agrava, porque se a ideia da pornografia é a objetificação da mulher, essa objetificação se torna real em dois momentos. No momento da realização da pornografia e no momento do consumo. Mas aí daqui a pouquinho a gente pode conversar sobre isso. E aí a gente tem essa evolução e a Andrea Dworkin, ela diz, olha, a pornografia não é representação de sexo, a gente não está representando cenas sexuais. O que a gente está fazendo é exibindo mulheres como prostitutas vis. A pornografia faz isso. A pornografia está dentro de um discurso de dominação masculina. E essas duas doutrinadoras, elas criticam, inclusive, o erotismo, dizendo que o erotismo é uma forma mais qualificada, uma forma mais bonita de se fazer pornografia. Eu entendo, já em uma outra vertente, que a gente não tem problema em fazer exibição de cenas sexuais. O problema não é exibir o sexo, e sim a forma pela qual o sexo vem sendo exibido pela pornografia. E a gente tem uma categoria específica de feministas que dizem que o erotismo está preocupada com a conexão entre as partes envolvidas, com a intimidade, com o mútuo prazer. O erotismo ele vem da palavra eros, do amor, né, do amor mútuo. Então o erotismo ele tem uma apresentação da relação sexual baseada na igualdade entre as partes. Tranquilo? Tranquilo. E aí a gente chega na obscenidade. A diferença da obscenidade e da pornografia ela é muito drástica nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos a gente tem uma leitura aberta da primeira emenda. A primeira emenda norte-americana, para quem não sabe, é aquela que institui a liberdade de expressão. Ela é lida pela Suprema Corte de forma ampla, geral e praticamente restrita. A gente tem poucas limitações nos Estados Unidos da liberdade de expressão. Então, atos que gerem violência real ou atos que sejam obscenos podem ser restringidos, não estão amparados pela primeira emenda. Nos Estados Unidos, apenas a pornografia que se constitui de forma obscena pode ser restringida. E a obscenidade, ela não diz respeito a uma prática política como a pornografia. A obscenidade diz respeito a uma valoração moral.
a valores morais, a bons costumes que estejam sendo infringidos. Aí a gente chega numa ideia de construção social da realidade, né? De como é que a gente vai fazer com que essa pornografia se transforme numa violência de gênero. Como é que se dá essa construção na sua pesquisa? Então, o que acontece? Quando a gente está falando de pornografia e violência de gênero, a gente tem que observar em um primeiro momento que a violência de gênero ela se constitui de diversas formas, não apenas violência física, porque senão a gente poderia dizer que existe uma categoria de pornografia violenta, que é aquela em que há tapas, em que a mulher apanha, submetida fisicamente, e a outra pornografia seria a não violenta. Só que a violência de gênero ela é englobada de 5 formas. Se a gente pegar a Lei Maria da Penha, que é uma lei específica no Brasil, que tutela todas as formas de violência, formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, a gente pode pegar o conceito de violência doméstica e estender para a violência de gênero. Então, violência ela é violência física, é violência psicológica, é violência patrimonial, sexual e violência moral. Nós temos 5 tipos de violências categorizadas. E a gente pode observar que a pornografia ela vai, de uma forma muito sutil, perpetuar todas essas formas de violência. Acho que o ponto-chave é a gente observar que a pornografia, ela trata as mulheres como objetos sexuais desumanizados. E quando a gente fala em objeto, qual é a ideia que a gente tem, né? Para que serve um objeto? Ou qual é a vontade de um objeto? É de ser usado, não é? Sei lá, eu tenho aqui o meu celular e o meu celular, a única vontade dele é servir a mim. Ou seja, ele quer ser utilizado, ele quer que eu faça ligações, que eu utilize o WhatsApp, enfim. A vontade desse objeto é ser utilizado. Se a mulher ela é vista como objeto dentro da pornografia, a vontade dela é ser utilizada, é ser acessada, é estar disponível para os homens. Porque dentro da pornografia, a pornografia tradicional, que é essa pornografia heterossexual, em que está presente em grande parte dos gêneros, ou é a pornografia majoritária, né? A mulher é vista como esse objeto desumanizado. Até a gente estava conversando antes a questão do chegar no orgasmo. O homem, na cena, ele vai chegar ao orgasmo. A mulher não tem qualquer necessidade de se buscar, porque o prazer é específico masculino. Na cena, não vai ter... Olha como é que isso é engraçado, Luiz. Quando a gente vai analisar um filme pornográfico, porque é muito difícil a gente tratar da pornografia quando a pornografia é utilizada como um instrumento de masturbação. Porque quando você está tendo prazer, você não está pensando, você não está exercendo o seu pensamento. Você está tendo prazer. Então aquilo está te excitando, você não vai pensar o que ocorreu por detrás daquelas imagens. E é engraçado porque dentro da pornografia a gente não observa a intimidade dos atores sexuais. A gente não observa o carinho, a carícia. Tanto é que tem dados de pesquisas que demonstram que só 10% das cenas mais acessadas de pornografia na internet tem carícias, tem beijos. Enquanto mais de 70% há tapas, há degradação das mulheres. Mas o ponto que eu ia falar com relação ao orgasmo. Em razão de não haver intimidade, o filme pornográfico ele acaba quando? Quando o homem goza. O homem gozou, o homem ejaculou, a pornografia terminou ali, porque a pornografia é para isso, satisfação do prazer masculino. Ah não, mas Raíssa, presta atenção, nos filmes pornográficos as mulheres gemem e parecem ter orgasmos de outro mundo, mas elas não estão tendo prazer, elas estão fingindo ter um orgasmo para reforçar a virilidade masculina. Justamente porque a pornografia serve para os homens. É feita para os homens, pelos homens e por os homens. O mercado consumidor, ele é em grande parte masculino, apesar da gente ter vítimas, né, mulheres em situação de violência que são também consumidores da pornografia. E aí esse é um ponto muito interessante. Mas voltando na questão das mulheres enquanto objetos sexuais desumanizados, só para concluir o raciocínio, se a mulher é um objeto sexual, ela está disponível para o uso masculino. E ela quer o uso masculino, ela provocou o uso masculino. E a gente consegue já ver isso na nossa realidade social, que muitas vezes, quando a gente tem casos de estupro, o que a gente pergunta? Como é que a mulher estava vestida? O que você fez para isso acontecer com você? Como é que você provocou? Você estava provocando. Afinal de contas, ela é um objeto. Se ela é um objeto, ela tem que provocar. E o seu titular, né, o seu dono, o homem, ele fica à mercê do que lhe é instigado. E aí é interessante quando a gente fala da desumanização da mulher pela pornografia, porque
Essa é a primeira tática utilizada principalmente pelos regimes totalitários para permitir que atos de violência sejam deflagrados. O regime nazista, ele trazia a desumanização dos judeus ou a desumanização de determinadas minorias para que a gente, retirando a vista daquele sujeito, enquanto um sujeito de direitos, enquanto um ser humano, a gente consegue perpetuar determinados atos contra eles, porque afinal de contas não é ser humano. E na pornografia, a desumanização ela ocorre de duas formas. Isso foi pesquisado por um sociólogo ou estudioso inglês que fez uma pesquisa muito grande sobre a obscenidade na Inglaterra. E ele dizia que existem duas características centrais para a gente trazer a característica de humanidade nas pessoas. Primeiro é a reação à dor. Se eu te belisco, você vai sentir dor. E além da reação à dor, é o senso de autorrespeito. E a pornografia retira essas duas características da mulher. A mulher não tem reação à dor, porque contra a mulher são desferidos diversos comportamentos ou diversos atos agressivos e a mulher não reage. A mulher gosta, a mulher sorri, a mulher diz que está sentindo prazer mesmo na sua violação. E aí observa que ela está sentindo prazer na sua violação, ela está rindo, porque o dinheiro é o que compra o seu sorriso. A gente não tem efetivamente uma consensualidade ou uma vontade feminina, mas sim o capital sendo utilizado para que mulheres sejam submetidas. E, por outro lado, o senso de autorrespeito também não existe. As mulheres, elas são chamadas de vacas, de cachorras, de vagabundas, de piranhas, de todos os nomes mais pejorativos do mundo, elas gostam. A sexualidade da mulher é vista de uma forma suja e ela quer naquele momento, ou é exigido que ela queira naquele momento, que a sua sexualidade seja exibida de uma forma suja. Nós temos na sua pesquisa a parte jurídica que para mim é mais complexa, que é essa colisão de princípios, né? Você tem... Eu costumo falar para todo mundo que está começando a estudar direito e para todo mundo que está... que não é do ramo do direito, que o direito é mais difícil do que se imagina, porque raramente você vê um direito único, onde só um lado tem razão e o outro lado não tem qualquer princípio de direito a ser protegido. E aqui a gente tem uma proposta clara dizendo, olha, nós temos um discurso de ódio que perpetua, que deixa de ser uma questão de sexo e passa a ser uma questão de poder, de dominação. Uhum. Então deixa de ser desejável quando tem esse tipo de questão. Uhum. Obviamente se imagina que quando se vai nesse caminho, está dizendo que o ideal era que a legislação protegesse, que não permitisse esse tipo de exibição. E nós temos aí a questão complexa de liberdade de expressão versus discurso de ódio. Liberdade de expressão, para quem viveu tempos de censura, onde se tratava muito mais de política do que de costumes, mas também se tratava de costumes, é uma questão muito cara. Nos Estados Unidos, como você já disse lá atrás, é uma questão quase que principiológica acima das outras. Então, é a questão talvez que juridicamente mais complexa da sua dissertação, como é que você trata esse conflito de princípios entre a liberdade de expressão, entre a possibilidade de eu dizer, tá, mas eu gosto de assistir esse tipo de cena, esse tipo de sexo, eu não vejo como isso, acho que uma limitação disso é uma liberdade ao meu direito de expressão, à minha individualidade. E, por outro lado, a questão de não. Aqui há um limite, há um discurso de ódio, um discurso que gera discriminação, que gera violência. E como é que você trabalha esses limites? Na verdade, eu acho que você me trouxe diversas questões, eu fico muito feliz por elas. Observe o seguinte, Luiz, quando a gente fala de liberdade de expressão, muitas vezes a gente pensa que a liberdade de expressão fica no mundo das ideias, foi o que eu falei inicialmente. Como é que palavras podem ferir? Porque a liberdade de expressão, ela nada mais é do que uma prática discursiva constitutiva. Toda fala, todo o nosso discurso, ele tem por objetivo a produção de realidade social. Tudo que a gente fala tem por objetivo alcançar alguma coisa, seja consciente, seja inconscientemente. A liberdade de expressão, se a gente pegar para definir, a gente consegue observar nela duas vertentes.
A gente tem por objetivo, na liberdade de expressão, exteriorizar ideias, pensamentos, opiniões, dizer o que a gente pensa. E, além disso, a liberdade de expressão também tutela a exteriorização de sentimentos e sensações. E é por isso que atos expressivos também são resguardados pela liberdade de expressão. A gente não consegue mais dizer que existe diferença entre discurso e conduta, porque todo discurso, ele gera produção de realidade. Se todo discurso gera produção de realidade, o discurso também é uma conduta. E toda conduta, ela também tem por objetivo permear uma ideia. Ela é a externalização concreta de uma ideia. Então, na filosofia da linguagem, a gente já observa que discurso e conduta têm o mesmo significado. A gente não consegue mais distinguir essas duas coisas. E a pornografia, ela é vista como uma prática discursiva constitutiva. A pornografia, ela é discurso porque ela exterioriza os pensamentos, os ideais dos pornógrafos, o jeito que os seus consumidores entendem o mundo. E, por outro lado, ela é conduta também, porque a gente não tem uma representação do ato sexual, a gente tem a utilização de atores reais realizando aqueles atos sexuais. Então, a pornografia, ela é discurso e ela é conduta. Tendo em vista que a liberdade de expressão, ela tem por objetivo também a construção de realidades sociais, e tendo em vista que o ser humano é um ser social, tudo dentro da sociedade é aprendido. A gente não consegue, e se a gente se isolar em uma caverna fechada, quando a gente sair, a gente não sabe como se comportar. A gente precisa de aprendizados sociais. E isso é muito importante, porque a pornografia, ela é utilizada como uma fonte de aprendizado dos jovens. Hoje em dia, os jovens, eles acessam a pornografia para aprender como se comportarem sexualmente. Isso é mais grave ainda se a gente pensar que a escola, ela não dá educação sexual, se a gente pensar que em casa os pais, eles não conversam com seus filhos sobre sexualidade e eles têm acesso única e exclusivamente à pornografia. E é a visão da pornografia que é, hoje em dia, para os adolescentes, perpetuados como a única forma de sexualidade. Mas voltando ao discurso de ódio. A liberdade de expressão, ela pode ter um espectro negativo. Ou seja, a liberdade de expressão, ela pode ter por objetivo exteriorizar preconceitos, perpetuar discriminações e, ainda mais do que isso, gerar, mais ainda, normalizar formas de opressão. Se a gente pensa em preconceito, a gente está pensando em ideias preconcebidas, que podem ser verdadeiras ou falsas, mas ideias anteriores ao conhecimento dos fatos. Discriminação, por outro lado, é você distinguir. Quando eu discrimino, eu digo, olha, esse grupo é assim, esse outro grupo é de outra forma. O preconceito, ele tem por objetivo gerar discriminação. Eu tenho ideias preconcebidas, eu faço a distinção dos grupos. Mas eu acho que o que mais caracteriza ou define o discurso de ódio é a opressão. Porque a opressão, ela pode ser vista da seguinte forma. O indivíduo oprimido é aquele indivíduo que não tem possibilidades ou tem poucas possibilidades. Oprimir é quando você não tem possibilidades de escolha, quando suas opções estão completamente reduzidas. O indivíduo oprimido, ele é oprimido em razão do seu pertencimento a uma categoria social. A gente não consegue falar de opressão da Raíssa, mas a gente consegue falar da opressão da Raíssa enquanto pertencente ao grupo mulher. Em razão do meu pertencimento, eu posso sofrer dentro da sociedade determinadas formas de opressão. Eu não consigo falar de opressão do João, enquanto João, mas eu consigo falar de opressão dele enquanto um ser pertencente de um grupo de homossexuais. Ou eu posso falar da opressão de Marta, não enquanto Marta, mas por ser pertencente à raça negra. Então, o termo opressão, ele gera necessariamente restrição de movimentos em razão do seu pertencimento. Não em razão de qualidades, vantagens, desvantagens, mas sim em razão do pertencimento, não em razão das suas conquistas pessoais. E a opressão, ela funciona como se fosse um sistema de jaulas. Imagine uma prisão. Se a gente tem uma prisão, a gente tem constrição de movimentos de quem está do lado de dentro dela e a gente tem liberdade para quem está do lado de fora. E os indivíduos oprimidos, eles não têm a possibilidade de se movimentar. As suas escolhas, elas são reduzidas. Vamos pensar na situação da mulher. E mais do que isso, vamos pensar na situação da mulher grávida para ver se eu consigo exemplificar o que é a opressão. A mulher grávida tirou lá sua licença maternidade, depois de 6 meses, ela resolve voltar ao mercado de trabalho. O que perguntam para ela?
Ah, calma aí, mas você vai voltar para o mercado de trabalho, mas com quem vai ficar seu filho? Você vai deixar seu filho com sua mãe? Você vai deixar o seu filho com sua babá? Numa creche? Você não pode fazer isso. Que educação você vai estar fazendo? Qual é a sua interação mais íntima? Tá certo, então eu não vou voltar para o mercado de trabalho, eu vou tirar, vou pedir minha demissão, vou ficar em casa, afinal de contas eu tenho que dar uma educação melhor para o meu filho. Ah não, mas calma aí, mulher hoje em dia tem que ser independente. Como que você não vai trabalhar? Como que você vai largar a sua vida para ficar sendo dona de casa? Como que você vai deixar de ser uma pessoa independente só para cuidar da casa? A mulher ela não tem opções. Todas as suas opções são combinadas por sanções e todas as suas opções são reduzidas. Isso é o que a gente consegue observar como uma forma de opressão. O discurso de ódio ele nada mais é do que um discurso que externaliza preconceitos, discriminações e opressões. Se a gente pega um constitucionalista norte-americano, Owen Fies, ele tem um trabalho muito incrível sobre a liberdade de expressão e especificamente sobre o discurso de ódio. E ele fala sobre a lógica silenciadora do discurso. O que significa? O discurso de ódio ele vai funcionar da seguinte forma. Ou ele vai inviabilizar a participação das suas vítimas, ou seja, o debate não vai ser plural porque os seus destinatários ficam inviabilizados de conversar. Ou, por outro lado, se eles participam do debate, eles não têm legitimidade, ou seja, a sua fala é como se nada dissessem. E a Catherine McKinnon, ela tem uma colocação muito forte nesse sentido. Ela diz que a mulher ela é silenciada em razão da pornografia porque ninguém quer escutar uma mulher com pênis na boca. Porque essa é a iconografia de mulher que fica na nossa mentalidade em razão da pornografia. A mulher é vista como um ser sexual. E como é que a gente vai escutar o posicionamento de um ser sexual? Ela serve só para sexo. E aí, com base nisso, a gente chega nessa colisão entre liberdade de expressão, entre o direito à igualdade, né? E a gente fala de uma igualdade material, de que nessa sociedade desigual, nessa sociedade construída em moldes hierárquicos, a gente tentar equilibrar essa balança, fazer com que todos tenham acesso às mesmas oportunidades, porque os indivíduos eles vão continuar sendo diferentes, a gente tem que reconhecer essas diferenças, mas essas diferenças não podem ser fatores para a gente manter formas desiguais, acesso diferenciado às oportunidades. E aí, com isso, a gente tem esse choque entre essa colisão. E eu utilizo aqui o caso dos Estados Unidos, porque é onde a gente tem debates desde a década de 60 com relação ao tema. A Suprema Corte norte-americana, quando ela fala de pornografia, ela só trata a pornografia pelo viés da liberdade de expressão. Ela não observa que a pornografia ela é uma forma de discurso de ódio, ou mais do que isso, quando ela fala que a pornografia pode ser uma forma de discurso de ódio, ela diz que é apenas uma forma de difamação e que isso é o preço que a gente tem que pagar pela liberdade de expressão. A Suprema Corte não enfrenta o argumento da violência de gênero, ela não entende que existem mulheres que são violentadas na realização da pornografia e em razão do consumo da pornografia, e não entende também, ou não quer enfrentar a argumentação que nenhum direito fundamental ele é absoluto. Todos os direitos fundamentais eles estão no mesmo patamar. Todos os direitos fundamentais eles têm que ser satisfeitos na mesma proporção. E se a gente tem a primeira emenda, que trata da liberdade de expressão, a gente tem a 14ª, que trata do direito à igualdade. E a Suprema Corte ela não enfrenta esse choque. Bom, falando sobre violência de gênero, você disse pra gente que tinham 5 formas de exprimir essa violência contra a mulher. Vamos explicar melhor e como exemplificar essas 5 formas de como é que isso dá dentro da pornografia? Tá, o que acontece? A gente consegue observar a violência de gênero na pornografia de 2 formas, ou melhor, em 2 momentos. Na realização da pornografia e em razão do consumo da pornografia. E aí eu vou tentar exemplificar com alguns pontos centrais. Vamos pensar em violência psicológica e deixa eu pegar o conceito de violência psicológica na Lei Maria da Penha, porque eu acho que ela é bastante esclarecedora. O artigo 7º diz assim: a violência psicológica é entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional ou diminuição da autoestima, ou lhe prejudique, perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças, decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação,
isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Para eu falar de violência psicológica, na realização da pornografia, eu queria necessariamente buscar o perfil das vítimas. Na verdade, o perfil das mulheres que estão realizando a pornografia. Porque existem estudos que demonstram que de 65% a 75% das mulheres que estão realizando a pornografia nos Estados Unidos são pessoas que sofreram abusos sexuais quando eram pequenas. E aí a gente observa que há uma normalização dessa exploração sexual dessas mulheres. E, por outro lado, são pessoas que vêm de famílias pobres. E a pornografia ela não é vista como uma livre escolha, porque quando a gente fala em escolha, a gente tem que falar necessariamente em liberdade. Ah, Raíssa, você escolheu ser professora. Sim, eu escolhi ser professora. Eu podia ser advogada, eu poderia estar estudando para um concurso, eu poderia estar fazendo diversas coisas, porque a minha situação atual me permite. Mas eu escolhi, por vocação, ser professora. A mulher que ela se encontra na pornografia, salvo algumas exceções, a gente não vai dizer que não existem mulheres que escolhem de forma livre estar na pornografia, mas majoritariamente a mulher que escolhe a pornografia ou que está na pornografia fez uma escolha de forma não livre, em razão da sua vulnerabilidade. Estar na pornografia era a sua única opção. E, por outro lado, se de 65% a 75% das mulheres que se encontram na pornografia foram abusadas sexualmente quando crianças e são pobres, a gente vai observar que há uma percentagem muito grande de mulheres que se encontram na pornografia sendo traficadas. Se a gente pegar o relatório global sobre tráfico de pessoas da Organização das Nações Unidas de 2014, a gente vai observar que 53% das vítimas do tráfico de pessoas foram traficadas para fins de exploração sexual. Não para estar apenas na pornografia, mas para prostituição e outras formas de exploração sexual. Isso é um dado muito relevante, porque a gente acessa materiais pornográficos e a gente não sabe se aquelas mulheres escolheram estar ali e a gente não sabe se elas foram ou não, tiveram ou não sua liberdade restringida. A gente não tem como saber qual a fonte daquele material pornográfico. E dessas 53% vítimas do tráfico de pessoas que se encontram exploradas sexualmente, 97% são mulheres. Então é um número muito significativo. E aí com isso a gente consegue observar a violência psicológica já de início no perfil das mulheres que se encontram na pornografia. Por outro lado, a gente consegue observar a violência psicológica também nos scripts dos filmes pornográficos. Se a gente pega os filmes pornográficos, em grande parte a gente tem aquela ideologia do não significa sim. A mulher não quer que determinado ato ocorra, ela diz que não quer fazer determinado tipo de sexo, determinado tipo de posição, e mesmo assim é feito. É como não me chicoteio, não quero ser chicoteada, e aí ela é chicoteada mais e mais. Ou seja, a vontade da mulher não importa. E é a ideologia de estupro que a gente tem hoje em dia, né? O não da mulher, na verdade, não era uma falta de consentimento. Ela queria, mas ela não sabia que queria. E aí o homem vai mostrar. E ela vai gostar. Ela disse que não, no final virou que sim, e no final ela curtiu, no final ela sorriu. O sorriso foi comprado, então a gente acha que foi consensual. E nos filmes pornográficos a gente também não observa o consentimento expresso da mulher. Porque para você ter uma relação sexual entre duas pessoas, ou para a gente ter qualquer tipo de relação sexual que seja consensual, a gente tem que ter pessoas capazes, né, com capacidade, e essas pessoas elas têm que querer. Se não existe a vontade mútua, se não existe um consentimento expresso dos dois, aquele sexo não foi consensual. E a pornografia gera ou demonstra que o consentimento da mulher nunca é necessário. Esses tipos de scripts sexuais trazidos pela pornografia são uma forma de violência psicológica. De novo, quando a gente tem na pornografia xingamentos, rebaixamento da mulher, depreciação da mulher, a gente tem formas de violência psicológica. A violência física é mais fácil da gente observar, quando a mulher apanha, quando atos agressivos, comportamentos violentos efetivamente são realizados em face delas. A violência patrimonial, ela consegue ser observada, por exemplo, quando o dinheiro que a mulher ganha na pornografia fica com o seu agenciador. É o seu agenciador que determina quanto é que ele vai pagar pela moradia dela, quanto é que ele vai pagar pelas roupas e quanto efetivamente fica com ela.
A gente consegue observar a violência patrimonial quando o documento, o passaporte dessas atrizes ficam retidas também com seus agenciadores. E a violência moral a gente observa muito quando a sexualidade feminina é tratada como suja, que ofende integralmente a dignidade da mulher. Então a gente consegue observar todas essas formas de violência. E a violência sexual é a mais gritante, né? A padronização dos comportamentos sexuais. E aí a gente tem, e Luiz, eu acho que isso é importante a gente notar, porque a pornografia ela não gera impactos negativos apenas na vida das mulheres. A pornografia gera impactos negativos indubitavelmente na vida dos homens. Os homens também têm... Também é esperado dos homens determinados comportamentos sexuais. É esperado que os homens sejam agressivos, é necessário que os homens mantenham uma ereção durante muito tempo, é esperado que os homens não se envolvam emocionalmente. A gente tem várias condutas negativas na vida dos homens. A questão é que, quando eu foquei o estudo da pornografia e violência de gênero, eu pude observar que os impactos negativos na vida das mulheres é muito mais significativo. E é por isso que o meu recorte foi esse. E aí, só para concluir a questão da violência, eu falei que a gente consegue observar violência de gênero em dois momentos. Violência de gênero na realização da pornografia, quando os materiais pornográficos são elaborados, e violência de gênero em razão do consumo da pornografia. E a Catherine McKinnon ela tem uma expressão muito boa que diz que a pornografia gera intrusão mental inconsciente e manipulação física nos seus consumidores. Os consumidores eles passam a naturalizar aquelas formas de violência. E quando você acessa a pornografia, você tem prazer com aquele material pornográfico, você quer reproduzir aquilo na sua realidade. E aí aquilo é te ensinado como forma de aprendizado sexual, aquilo é reproduzido, aquilo é naturalizado e a violência é naturalizada. O grande problema da pornografia é que ela gera os mesmos danos da realidade social, porque a gente tem uma realidade social pautada na lógica da dominação masculina. E os danos da pornografia também são pautados na dominação masculina. Bom, agora já partindo para o final da entrevista, a gente dá vontade de ficar ouvindo aqui durante muito tempo, mas nosso tempo é limitado. Você falou sobre a sua escolha de ser professora, e a pergunta final que eu lhe faço aqui, porque uma boa parte dos ouvintes é aluno, está ainda fazendo a graduação ou no início de uma pós-graduação, e eu gostaria de saber como é que se deu essa passagem da Raíssa aluna, daquela que estava nos bancos lá da UF estudando Direito, para a Raíssa agora que é professora, a Raíssa que tem turmas, que orienta alunos. Como é que foi essa passagem de aluna para professora, Raíssa? Olha, Luiz, eu acho que a minha vocação é a docência, né? Eu sempre tive um amor muito grande pela docência. Quando eu era aluna de ensino fundamental e ensino médio, eu tinha um amor muito grande pelos meus professores. Eu achava aquilo que eles faziam muito engrandecedor, porque educação é algo engrandecedor. Apesar de não ser valorizado no Brasil, é o que muda o mundo. Sem dúvidas, a educação é o que muda o mundo. E eu sempre quis fazer parte disso, eu sempre quis conseguir plantar sementinhas positivas na vida das pessoas. E aí, eu entrei na faculdade com outras perspectivas, talvez, com outras ambições, mas eu sempre me debrucei para o lado acadêmico, né? E logo no início eu fiz provas para monitoria, eu fui monitora do Gustavo, eu fiz projeto de iniciação científica com o Gustavo. O Siddhartha, inclusive, acompanhou meu primeiro projeto de iniciação científica. E comecei a fazer publicação de um artigo ou outro, fiz uma pós-graduação e comecei a gostar desse lado. Quando eu era monitora do Gustavo, eu lembro que eu queria corrigir as provas. Eu falava, não, Gustavo, deixa eu corrigir prova, porque eu gosto de fazer isso. Me deixa dar uma aula. O Gustavo nunca deixava, né? De jeito nenhum. Ele deixava eu fazer sessão de aula em horário alternativo. Os alunos iam, porque os alunos... é ato privativo de professor. De professor. É exatamente o que ele te disse. Pois é, e era isso mesmo, mas a vontade era muito grande. E aí eu saí da faculdade e entrei direto no mestrado. Eu me formei em setembro, fiz a prova em outubro, novembro, final de novembro saiu o resultado, eu entrei no mestrado em Direito Constitucional, porque o Direito Constitucional sempre foi muito meu amorzinho, que fazia o meu coração bater. E aí eu comecei os estudos e no decorrer do mestrado
eu passei a ter a necessidade de lecionar. A gente faz o estágio de docência e aí eu fiz uma prova, na verdade eu fiz 2 provas para a Faculdade Nacional de Direito, a UFRJ. E aí eu passei no concurso para professor substituto e eu comecei a lecionar na Nacional, que é uma instituição que eu tenho muito amor justamente por ser a primeira instituição que eu lecionei efetivamente na vida. E é um pouco, talvez um pouco dramático quando a gente inicia na docência tão cedo, porque os alunos olham, não, gente, mas essa professora tem minha idade, né? Qual a qualificação, o que ela está fazendo aqui? Então, no início, principalmente por ser mulher, e isso é um fator que agrava, a aceitação nem sempre foi tão positiva. Eu senti algumas formas de não aceitação, né? Mas depois começou a fluir. Eu comecei a interagir de uma forma melhor, eu comecei a me soltar dentro da docência, porque no início a gente fica muito preso, com medo de falar coisas erradas. E aí comecei a me apaixonar pela docência de uma forma muito grande. Depois da UFRJ, meu contrato durou 2 anos, já terminou, infelizmente, porque se eu pudesse, ficava lá em todas as instituições eternamente. E fui contratada pela Veiga de Almeida e depois por aqui, logo assim que o curso iniciou, o curso de Direito. E tenho um carinho muito grande e acho que já normalizei isso na minha vida, né? Já incorporei o fato de eu ser professora. Eu acho que a docência é algo eterno. É a vocação. Eu não me vejo fazendo outra coisa se não lecionar. E eu acho que é muito gostoso esse contato aluno-professor. A gente tem o retorno dos alunos. Eu fico muito boba quando eu recebo mensagens de alunos falando, professora, aquela sua aula mudou meu posicionamento. Nunca tinha pensado por essa perspectiva. Eu fico muito feliz. Bom, obrigado. Eu queria agradecer aqui mais uma vez a presença da professora Raíssa Ribeiro. Um tema interessantíssimo que ela trouxe para os debates virtuais. Professora Raíssa, muito obrigado. Eu que agradeço. Prazer você aqui com a gente. Obrigada.